Sacanagem com o Flamengo, hein? A CBF prejudica o Mengão para favorecer o Palmeiras e principalmente o Cruzeiro. Bora acompanhar aqui porque o Mauro César foi sincero, largou o aço. Tem também todas as informações de Flamengo e vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá escalado. Bora ver a escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão. Se inscreva, senhor, deixa o like, vamos embora pro vídeo. Passou pelo tema, mas vale voltar, claro, sobre essa questão do calendário. Então a CBF determinou uma mudança do calendário. Agora a Copa do Brasil vai terminar lá na frente e o Campeonato Brasileiro vai terminar antes. O que significa que vai ter bastante rodada encavalada ali, e o Flamengo protestou sobre isso. Segundo o Flamengo, a CBF procurou o clube e procurou outros clubes também, creio, né? Para perguntar o que achavam. O Flamengo falou, não concordo com essa mudança. Ela falou, e mudou. Vamos ver se agora os coleguinhas param... O que você acha? Eu acho ruim, então tá bom, vamos mudar. Eu espero que os coleguinhas a partir daí parem com essa falácia de dizer que não, todo mundo assinou. Ninguém assina nada, cara. A CBF ela pega o calendário, enfia a goela abaixo e a mudança foi feita no meio... A grande questão é essa, a mudança é feita no meio da temporada. Você está mudando a regra do jogo no meio da temporada. Tá, e sem unanimidade. Não é que ela reuniu os 20 clubes e falou, gente, tem essa situação aqui. Mas tem o Intercontinental, nem sabe onde essa coisa vai ser disputada. Qual a importância que tem esse tal desse Intercontinental depois da criação do Mundial de Clubes e o campeão do mundo é o Chelsea? O campeão vai ser campeão do quê? Campeão Intercontinental. Em 2019, o Liverpool foi jogar esse torneio, até venceu o Flamengo na final, e teve que abrir mão da Copa da Liga Inglesa e colocou lá um time reserva. Então tá bom, você escolhe então, se você ganhar a Libertadores, você vai ter que escolher, já que não tem como mexer, manda o time B, não manda time, não manda representante, sei lá. É um problema da CBF, que ela transferiu para 3 clubes, especialmente Palmeiras e Flamengo. O Flamengo protesta, ficou de emitir nota até de protesto para documentar publicamente a sua insatisfação. São Paulo até agora nada falou. E o Palmeiras reagiu de forma positiva, o que evidencia uma situação muito clara. O Palmeiras é um aliado da CBF, a presidente do Palmeiras apoiou publicamente a candidatura do atual presidente, claramente não quer conflito, é a dedução que a gente chega, óbvia, né? E isso bate de frente com todo o discurso do técnico do Palmeiras, que desde que desembarcou aqui no Brasil, engrossou o nosso, de todos nós e de outras pessoas, tantas no futebol brasileiro, ele engrossou o nosso, não foi ele que começou, já havia, o nosso coro contra o calendário. O Juca fala isso há 1 milhão de anos. Então sempre foi assim, sempre falamos sobre isso. A gente sempre protestou contra o calendário. Força de expressão, Juca. Não humilha, né? O Mauro humilha, não. Ficamos Juca, 5 anos. É que você é um jornalista eterno, Juca. Então a gente usa essa expressão. Exato. Então, assim, a gente fala disso há muito tempo. E ele passou a falar, e com razão. Ele não está errado quando ele fala do calendário, porque o calendário é bizarro. Então você vai encontrar aí uma infinidade de entrevistas concedidas pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falando sobre o calendário, da dificuldade, das viagens e tudo mais. Então o que fez a CBF? Ela pegou os meios de semana, que quando o Flamengo e o Palmeiras saem da competição, Copa do Brasil, você pensa, pelo menos agora eu vou ter um calendário. Aí você reprograma tudo. No caso do Flamengo tem um agravante, o Flamengo tratou a Copa do Brasil como secundária, como quem diz, se eu cair aqui, eu pelo menos vou ter alguma vantagem nas outras competições que me interessam mais. Eles mudaram a regra dos jogos, isso não existe. Isso não existe. É o Cruzeiro que ficou numa situação muito boa, né? Mas, na verdade, eu não acho que a CBF quis beneficiar o Cruzeiro. Ela quis beneficiar ela mesma. Ela quis se virar. Ela quis se virar. Ela não resolveu o problema dela e entubou todo mundo. Se vira aí, vai ser assim. Ela estava torcendo contra, como sempre acontece. Os clubes brasileiros caindo. Aconteceu uma coincidência muito grande, né? Muito grande envolvendo 3 clubes brasileiros numa mesma situação. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Como o São Paulo não conta para nada... E o Botafogo também, né? Se o Botafogo fica na Libertadores... Porque daí ele teria as 3 frentes. Aí não daria para fazer essa manobra aí. Mas aí o que acontece é que São Paulo, Palmeiras e Flamengo não tem nem a Copa do Brasil, né? Eles têm só 2 campeonatos a disputar. Como o São Paulo não serve para nada, não é consultado para nada, diz amém para tudo, a gente está falando muito dos poderosos. Palmeiras de um lado, Flamengo do outro. Quem está disputando o título, né? Estamos falando dos... mas o São Paulo está na Libertadores nas mesmas condições do Palmeiras e do Flamengo, correto? Certo. Né? Não tem refresco. Se Palmeiras e Flamengo disputam o título, o São Paulo disputa a 6ª posição do campeonato. Não. Para ir a Libertadores. Não deixa de ser importante para a Libertadores ano que vem. Se o Flamengo ou o Palmeiras perderem pontos ali, pode valer o título. É isso? Pode valer o título. Mas o São pode Paulo valer a vai ter a vaga vaga para da Libertadores. O peso é maior para Flamengo e Palmeiras, gente. Claro, Sim, evidente, mas eu estou dizendo que o São Paulo... O São Paulo está no barco também. Mas o São Paulo não tem comando. Não sei se procuraram o São Paulo. A informação que o Flamengo passou para alguns colegas foi de que foi consultado.
e que disse que não concordava. Eu conversei ontem com a galera da CBF para perguntar sobre a mudança e não houve uma consulta geral de todos os clubes. O que para mim já é um erro. Eu parto do mesmo princípio que quando eu critiquei a CBF, quando mudou a tabela, quando o Corinthians reclamou para o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo pediu e a CBF topou mudar. Eu parto do mesmo princípio. Para você mudar a regra do jogo com a bola rolando, você precisa ouvir todos os envolvidos. E todos têm que topar. Se não topar, é um problema. Parto desse princípio. Mas, neste caso aqui, é o que o Arnaldo falou. A CBF quis se salvar. Por quê? Ela passa o problema para o Palmeiras e para o Flamengo, que era um problema dela. Teoricamente, beneficia o Cruzeiro. Também estou com o Mauro. Não acho que ela tenha feito isso pensando em beneficiar o Cruzeiro, mas é um efeito colateral dessa mudança. Agora, se não mudasse agora, a gente vai estar discutindo aqui qual é o problema que a gente ia ter. Porque chegando na reta final lá, o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois são campeões dessa Copa da Libertadores e tem que jogar Intercontinental, por pior que seja, eu duvido que qualquer um, ou o Palmeiras ou o Flamengo, ou até o São Paulo, jogue com o time B essa Copa Intercontinental. Duvido. E se tiver na reta final do Campeonato Brasileiro, a gente ia ter um problema que talvez fosse ainda maior. Por quê? Não ia poder jogar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, ia virar para 2026 o calendário, invadir, ia ferrar o começo das outras temporadas, da temporada dos outros estaduais. Então a gente está aqui discutindo de novo a troca de um problema. Trocou um problema para o outro. Porque o calendário é horrível, porque, embora os clubes não assinem, como disse o Mauro, os clubes são coniventes desde sempre, com estaduais, porque quando tem chance de mudar a formação de liga, não se unem, não formam, não estão nem aí. Então, assim, eles estão trocando problemas. E os clubes acabam sendo coniventes nisso, mesmo que eles não assinem. Então trocou o problema, a gente vai discutir agora. Alguns clubes protestam, mas não adianta nada. Sim, mas assim... Já houve eleição da CBF que o Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense não votaram no presidente, os outros votaram. Sim. Então, assim, não adianta. A questão é que quando um grita sozinho. E sempre há o temor de sozinho você desafiar a entidade e você ter represálias. E toda hora que tem um início de união, alguém pula fora do barco. Sim, historicamente. Ou apoia de forma absoluta e pública um candidato que surgiu do nada que virou presidente da CBF, como aconteceu o caso do Palmeiras. Porque mantém agora. Que esse é um ponto que eu acho que é importante. O técnico do Palmeiras fala sobre o calendário há muito tempo com toda a razão. Eu tô curioso de saber o que ele vai falar hoje, agora? Não, é lógico, quem manda é a chefe dele, é presidente. Mas será que ele vai concordar? O que ele vai perguntar com certeza. O que, afinal de contas? Você vai estar lá? Não. Vamos perguntar. Agora, a questão do calendário, problema da CBF. Por que ela paralisou, por exemplo, todo o Campeonato Brasileiro por um mês durante o Mundial? Por que ela não fez uma paralisação mais inteligente? Voltando à competição à medida que um time ou outro saísse e tudo mais. Não, ela parou um mês por conta do Mundial de Clubes e ela, não, tudo bem, agora lá na frente resolve. O problema é dela. Ela transferiu para os clubes. É uma grande sacanagem, gente. Então, mas aí... E se o River Plate for campeão? É claro. Por exemplo, o River Plate for campeão, ou o Racing não vai ser campeão, o Vélez for campeão, o Estudiantes for campeão, o LDU for campeão. Como é que faz? Claro. Aí já fez a manobra, já mudou tudo, já ferrou meio mundo. Um detalhe, esse presidente da CBF, recém-empossado, surgiu do nada, promete reduzir estadual ano que vem, vamos ver, né? E alega que o calendário não é dele. É do antecessor. Isso, é verdade. Certo? Mas ele herdou a bucha toda. Claro. Então, e agora, a partir dessa canetada, ele falta torcer contra dois times. Não é nem Palmeiras, nem o Flamengo, nem o São Paulo. Falta torcer contra o Atlético Mineiro e Fluminense. Né? Ele tem que torcer contra os dois em pelo menos uma das competições. Porque o Atlético Mineiro e o Fluminense não têm datas. Certo? Sim. Eles estão em 3 competições, ainda tem jogos a fazer no Brasileiro. Então, esses aí, ainda não dá para... Então, eu tenho certeza que ele está torcendo contra os dois em alguma das frentes, ou na Copa do Brasil, ou na Copa Sul-Americana. Porque senão vai dar confusão. E tem outra coisa também, essa mudança no final, ela salva um pouco das férias, então 16 times vão estar felizes com essa troca. E esse problema que a gente está discutindo aqui, a gente vai discutir de novo no posse de bola em 2026. Sim. Porque o campeonato vai ter que parar de novo porque tem Copa do Mundo. Isso. Em 2027 a mesma coisa, o campeonato vai parar de novo por causa da Copa do Mundo feminina. Isso. Aí é um absurdo. Então, não há momento que a gente vai parar de discutir esse problema. Como o Mauro brincou do 1 milhão de anos, desde que eu comecei a assistir, quando eu assistia vocês ainda pela televisão, vocês já falavam disso. Eu assistia mais o Juca, né? Mas sabe quem foi preservado disso tudo?
Os estaduais. Exato. É isso. Ah, vamos invadir o ano que vem? Na pandemia teve que invadiu, isso. paciência. Olha, não tem pandemia, mas tem um problema aqui, vai invadir o ano. O Rio já topou 10 datas. Mas né? e os estaduais? Já. Ele Só já São quer Paulo que encurtar Só os São Paulo estaduais. que ainda não. Ele vai enfrentar isso? É isso. Ele enfrentaria isso? Olha, o estadual vai ter que ser mais curto, não tem jeito, não tem data que se vire. Não, o estadual tem que ficar intacto, essa que é a verdade. É isso, perfeito. Né, Juca? O Danilo ouvia bastante você, o Trajano, tal, mais você. Inclusive, sobre essa questão do calendário que Um você milhão fala de há muito anos tempo. é muito tempo, né? É o Matusalém, o Juca é o Matusalém. Juca, por favor. Eu continuo naquela linha de que é melhor ouvir do que ser surdo. E como eu sou um cara jovem, ouço muito bem, entendeu? E não me preocupa agora. De fato, quem acha que foi o Abel que descobriu que o calendário do futebol brasileiro é um horror, está muito mal informado, né? Ou acha que o mundo nasceu quando ele nasceu. Esse é o problema crônico do futebol brasileiro e que tem muito a ver com a decadência do futebol brasileiro. Tem muito a ver com a impossibilidade da autossustentabilidade da maior parte dos clubes do Brasil, hoje, com a exceção, felizmente, do Flamengo e do Palmeiras e de outros que estão se encaminhando para isso. Mas é sabido. Mas por quê? A origem disso qual é? Os campeonatos estaduais que não fazem mais sentido, que são anacrônicos, né? Mas que ocupam quase 3 meses do calendário. E aí não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o presidente da CBF depende dos 27 votos, que não são 27, né? São 61. 61? 3 Não vezes mais. 7, 21. 3 vezes 2, 6. 81 votos. Final de semana inteiro não tivemos o Flamengo em campo. Aliás, ele e o Palmeiras foram os 2 clubes que não jogaram, claro, com o Vitória e com o Sport, né? Também não jogaram porque vão ser os adversários de Flamengo e Palmeiras. Mas, enfim, então, num domingo à noite, eu sou obrigado a fazer uma live de pré-jogo e não de pós-jogo. Um jogo... Opa, peraí que caiu aqui o microfone, o fone de ouvido. Um jogo que o Flamengo, claro, tem a obrigação de vencer, mas vamos ser absolutamente práticos. Tem todas as condições de vencer. Claro, não pode entrar de salto alto, não pode entrar com já ganhou, mas em condições normais de temperatura e pressão. Se o Flamengo jogar a bola, que jogou, por exemplo, nos 3 jogos com o Internacional, 3 jogos seguidos, tem tudo para conseguir não somente vencer o Vitória, como talvez fazer até um placar elástico. Vitória que é, hoje em dia... deixa eu ver certinho aqui a colocação do Vitória. O Vitória é o primeiro clube na zona do rebaixamento. Tem 19 pontos ganhos em 20 jogos. Então, o Vitória tem 14 pontos a menos do que o Flamengo, com um jogo a mais. Então, decididamente, esse é o tipo de jogo. Claro, vocês vão dizer, mas já aconteceu, perdeu do Santos, que também está ali por perto, tá? Mas não interessa. Uma coisa é você perder do Santos na Vila Belmiro e num dia bom do Neymar, e outra coisa é você perder para qualquer clube que esteja bem abaixo na tabela no Maracanã. Não pode acontecer, e acho que não vai acontecer. Aliás, o Flamengo está invicto no Maracanã, né? Mas amanhã não basta sair do campo invicto. Amanhã tem que valer os 3 pontos. O Flamengo amanhã tem que vencer o Vitória. E acho que tem todas as condições para isso. Vamos falar sobre o jogo. Vamos falar sobre a provável, possível escalação. Ninguém até agora arriscou muito a escalação. Até porque, talvez pela primeira vez no ano, o Felipe Luiz terá condições de repetir o time, se ele quiser. Ele pode começar contra o Vitória exatamente com a equipe, com a formação que começou o último jogo contra o Internacional. Eu acredito que isso vai acontecer? Nananina, não. Nem acho que deva acontecer. Embora muita gente diga, mas tem que jogar o mesmo time para entrosar, parará. Eu acho que essa turma toda aí, tirando talvez o Carrascal, essa turma toda já está mais ou menos entrosada. Então, o que eu acho que amanhã o Flamengo precisa fazer é descansar alguns jogadores. Depois do Vitória vem o Grêmio e aí vem a paralisação da data FIFA.
Aí muita gente diz assim, poxa, mas então vai ter a paralisação da data FIFA? Não precisa poupar? Não, precisa. Porque na data FIFA, na maldita data FIFA, em torno de 10 jogadores do Flamengo estarão envolvidos com suas seleções. 10 jogadores. Nem que queira o Felipe Luiz conseguirá fazer os treinos que ele gostaria de fazer com a equipe inteira. Ele vai ter. Talvez tenha os 2 zagueiros convocados. O Varela, lateral direito, vai ser convocado. Talvez o Alexandre seja convocado também. Talvez até o Danilo. E depois você tem os uruguaios todos, o equatoriano, como é que se diz? É um equatoriano, colombiano, que aliás ainda nem jogou o Carrascal. Esse é um que eu gostaria de ver jogar amanhã. De início. Eu botaria o Carrascal para jogar amanhã desde o início. Ou pelo menos, se quiser dizer o seguinte, não vamos poupar muito no início, porque queremos garantir o placar. Vamos fazer 2, 3-0, e aí começamos a botar a turma. É uma linha de raciocínio também, mas eu gostaria de começar com o Carrascal. Eu começaria com o Carrascal no lugar do Arrascaeta amanhã. Mas, enfim, vamos discutir isso tudo. Há a dúvida eterna do centroavante. Quem deve ser o centroavante? O último jogo, o Bruno Henrique começou. Portanto, se o Felipe repetir a escalação, o Bruno Henrique começaria de novo. Mas não acho que seja jogo para o Bruno Henrique, acho que é jogo muito mais para o Pedro. Eu entendo até o Bruno Henrique quando você vai enfrentar um adversário que vai querer te pressionar, vai querer marcar sua saída de bola, tá? Então você tem que responder na mesma moeda, tem que marcar a saída de bola deles bem, como foi o caso do Flamengo Internacional. Para essa coisa do jogo pegado, eu acho que sim. Até entendo que o Felipe prefira o Bruno Henrique, mas para um jogo contra o Vitória amanhã, que vai jogar todo fechado lá atrás, não se iludam. Vitória, se conseguir um ponto no Maracanã, vai sair soltando foguete. Então, vai jogar com linha de 5, linha de 4, diabo 4. Então, é melhor o Pedro. É melhor o Pedro. É mais fácil você marcar a saída de bola de um time que vai estar todo já recuado por si só. E o Pedro, acho que é um cara que tem muito mais presença de área do que o Bruno Henrique. E o último mostrou essa presença de área no último jogo. Quando ele entrou, o jogo ainda estava 1-0. E ele logo fez o 2-0, que aí tranquilizou de vez a classificação do Flamengo, lá contra o Internacional no Beira-Rio. Vamos discutir isso, a enquete é sobre isso. A enquete pergunta justamente, se você fosse o Felipe Luiz, qual centroavante você escalaria? Eu botei o Bruno Henrique, botei o Pedro, e ainda botei mais 2 opções, que o Bruno Henrique, que o Felipe Luiz às vezes usa, Plata de centroavante, ou até o Wallace, que eu desconfio que ele vai botar para jogar nesse jogo. Não sei se de começo, mas ele vai botar, porque aquela decisão dele de não liberar o Wallace para disputar o Mundial Sub-20, na minha cabeça, só faz sentido se ele tiver pensado o seguinte, não, eu quero usar o Wallace contra o Vitória na segunda-feira. Então ele não pode jogar. Ele não pode jogar no domingo. Ele precisa, no domingo não, no sábado. Ele precisa ficar com a gente. Acho, e aí apenas achismo meu, que ele vai começar com o Pedro. Se eu tivesse que chutar uma escalação, não vou chutar uma escalação. Escalação, todo mundo que chuta pro time do Felipe Luiz erra. Erra pelo menos 2. Eu vou dizer o que eu faria. Eu jogaria com Rossi, claro, né, sem essa de Matheus Cunha. Jogaria com Emerson Royal na lateral direita, porque é outro jogador que precisa ter mais participação com o resto do time. Jogaria com Danilo, Léo Pereira e Vinha. Eu jogaria com o Vinha na lateral esquerda. Por que Danilo e não Léo Ortiz? Porque eu acho que o Léo Ortiz precisa de descanso. O Léo Ortiz é o zagueiro do Flamengo que mais jogou, mais até do que o Léo Pereira. Então, eu botaria a zaga com Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Vinha. No próximo jogo você troca. Aí você, descansa o Léo Pereira. Meio campo. Eu botaria Jorginho ainda, começando o jogo, sim. Se o jogo tiver resolvido, eu tiro o Jorginho rapidamente.
mas em princípio começo com ele. Saúl também. Saúl fez apenas 2 jogos no Flamengo. Seria ótimo para o Saúl jogar mais, continuar jogando. Ele mesmo, Saúl, diz que ainda tem muita coisa a evoluir. Então jogaria com o Saúl e jogaria com o Carrascal. Jogaria com o Carrascal no lugar do Arrascaeta para observá-lo. Claro, se você vir que ele não está bem, que a coisa não está andando, a Arrasca está no banco, você chama o Arrasca. Mas eu gostaria de ver o Carrascal jogar pelo menos um tempo. E depois, na frente, Plata ou Luiz Araújo, de repente, quem tiver menos cansado, começa, ou Plata ou Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Ah, mas o Samuel Lino também não foi poupado ainda. Pô, o Samuel Lino é um garoto, gente. Tem todas as condições, fez pré-temporada, tem todas as condições de jogar mais esse jogo. E aí depois, no jogo com o Grêmio, trocaria outros jogadores, pouparia outros jogadores. O que eu não gosto é de poupar muita gente. Muito bem, tá? Então a imprensa repercutindo as informações do Flamengo, pré-jogo do Mengão, para enfrentar aí o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo entra em campo às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Antes, às 19h30, entra o Palmeiras contra o Sport. A tendência é que o Palmeiras vença aí o Sport, e aí colocando uma pressão no Flamengo para que também vença aí a partida, né, e manter a distância para o Palmeiras, que tem um jogo a menos do que o Flamengo. Coloque aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.